Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre Atenas, a hegemonia que Atenas exerceu sobre as cidades-estado da Grécia. Estudamos também sobre a Guerra do Peloponeso, o que foi a Guerra do Peloponeso, como ela surgiu e as consequências desta guerra para as cidades-estado, principalmente para Atenas e para Esparta. Número 1. O que foi a Confederação de Delos? A Confederação de Delos, gente, foi uma reunião, foi a junção de várias cidades-estado a Atenas para fazer frente à expansão do Império Persa. Apesar de Atenas ter sido destruída, ela conseguiu se aliar a outras cidades-estado gregas para barrar a expansão persa. A partir daí, a cidade de Atenas vai ocupar a posição de destaque, vai se destacar em relação às outras cidades. De que maneira as guerras médicas foram importantes para o estabelecimento da hegemonia de Atenas sobre a Grécia? Ao final das guerras médicas, Atenas manteve a sua liderança sobre as cidades da Confederação de Delos. Atenas dominou diversas cidades-estado e colônias ao redor do Mar Egeu. Então, Atenas se sobressaiu em relação às demais cidades-estado. Número 3. Quais foram as principais batalhas que ocorreram durante as guerras médicas? Faça uma pesquisa sobre a Batalha de Termópilas e Salamina. As principais batalhas foram a Batalha de Termópilas, Batalha de Maratona e Batalha de Salamina. A Batalha das Termópilas, o rei espartano Leônidas dispôs cerca de 5.000 homens, entre eles 300 espartanos, para barrar a passagem persa pelo desfiladeiro em direção à Grécia Central e do Sul. Depois de dias em luta, as tropas gregas acabaram cercadas por dezenas de inimigos, por dezenas de persas. Conta-se que Xerxes, líder persa, mandou então um mensageiro determinando que depusessem as armas e exigindo a rendição de Leônidas e seus 300 espartanos, que, de pronto, respondeu para Xerxes que viesse tomá-las e vencê-lo. Depois, frente à afirmativa de que os persas soltariam tantas flechas que o sol ficaria encoberto, Leônidas teria retrucado: melhor, assim lutaremos na sombra. Leônidas foi destruído pelos persas. Em Salamina, o ateniense Temístocles, contando com poucas e pequenas embarcações, frente aos grandes e numerosos navios fenícios usados pelos persas, atraiu-os para a baía de Salamina. Quando a maré baixou o suficiente, encalhando a maioria dos grandes navios persas, como esperava Temístocles, os gregos puseram em movimento seus barcos, que incendiaram a frota persa, destruindo-a. Quando fala aqui, gente, em numerosos navios fenícios, os persas, eles conquistaram os fenícios, tá bem? Número 4. Caracteriza o governo de Péricles, 461 a.C. a 429 a.C. na Atenas clássica. Foi durante o governo de Péricles, gente, que a cidade de Atenas viveu seu apogeu de desenvolvimento cultural, político e econômico, se destacando em relação às demais cidades na Grécia. A democracia durante o governo de Péricles foi aperfeiçoada e diversos monumentos foram construídos para afirmar a hegemonia, para afirmar toda a riqueza e todo o poder da cidade de Atenas. Um exemplo desses monumentos foram o Parthenon, os teatros, os templos de adoração aos deuses. Quando fala que a democracia ela foi aperfeiçoada, aquela população que não podia participar da vida política, já no governo Péricles, já podia ter participação mais efetiva. O que foi a Liga do Peloponeso? Foi a união da cidade-estado Esparta a outras cidades-estado para enfrentar o poderio de Atenas, para enfrentar o crescimento, toda a hegemonia que Atenas estava estabelecendo na Grécia.
Número 6. Explique a relação entre a formação da Liga do Peloponeso e a eclosão das guerras do Peloponeso. Com a formação da Liga, pessoal, os conflitos se iniciaram. Conflitos entre cidades-estados que se aliaram a Esparta e conflitos com a confederação de Delos, ou seja, a cidade de Atenas e as cidades-estados que faziam parte desta confederação. Com o fim, durante essas guerras do Peloponeso, a cidade de Esparta vai sair vitoriosa, né, e vai garantir a sua supremacia. Vamos lembrar que a cidade de Esparta, gente, era uma cidade militar, era uma cidade guerreira. Sobre as guerras do Peloponeso, explique as consequências para Atenas e Esparta. Atenas vai se enfraquecer em função dos conflitos e vai se render em 404 a.C. Atenas tinha um governo democrático. Quando se rende a Esparta, vai passar a ser governada pela aristocracia, vai ter um governo aristocrático em Atenas. Esparta vai conquistar a sua supremacia, mas algum tempo depois vai ter essa supremacia contestada por outras cidades-estado. E assim, essas cidades-estados, né, elas vão se enfraquecer e vão ficar sujeitas à invasão de outros povos. Com as guerras do Peloponeso e o enfraquecimento dessas cidades-estados, essas cidades gregas vão ser conquistadas pelos macedônios. Bom, finalizamos a correção, nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro de vocês, vamos entender o que foi o período helenístico. Vamos lembrar que anterior a isso, estava havendo as guerras do Peloponeso. Nós acabamos de ver que essas cidades-estado, elas se enfraqueceram e ficaram vulneráveis a ataques. Então, os macedônios do norte da Grécia, como a gente pode observar aqui, sob o comando de Felipe II, vão conquistar várias polis gregas, várias cidades-estado gregas. Porém, foi no governo de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande, que o Império Macedônico vai viver o seu auge, vai viver a sua expansão, conquistando territórios na Europa, na África e na Ásia. Na África, gente, vai haver a conquista do Egito, onde Alexandre vai fundar a cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria, ela vai ficar conhecida por sua imponência, por sua riqueza. É uma cidade também cosmopolita, né? Ou seja, uma cidade mais urbanizada. E também Alexandria vai ficar conhecida pelo farol de Alexandria, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O farol de Alexandria, ele servia de norte para os navegadores. Esse farol ele foi destruído entre o século I e o século IV por terremotos, né? Ele sofreu sucessões de terremotos, o transformando em ruínas. Alexandria também vai ficar conhecida pela biblioteca que foi fundada neste local, com mais de 1 milhão de documentos nesta biblioteca. Esse domínio de Alexandre o Grande, com a expansão do Império Macedônico, gente, vai resultar no helenismo. O helenismo é a mistura da cultura grega com a cultura oriental. Este período, então, vai ficar conhecido como período helenístico. Alexandre Magno ele morreu em 323 a.C., e o grande império que foi conquistado, o Império Macedônico, ele se fragmentou e décadas depois ele foi conquistado pelos romanos. Na cultura, pessoal, a Grécia ela sofreu influência de outras civilizações, dos egípcios, dos mesopotâmicos e dos persas. Porém, os gregos desenvolveram seus conhecimentos filosóficos e artísticos próprios. Os gregos também eles eram politeístas e usavam mitos para explicar os acontecimentos do mundo, para explicar o surgimento do mundo, para explicar a vida também. No período clássico, a produção cultural teve grande impulso. Foi durante essa época que Atenas estava à frente das outras cidades, né, em termos econômicos, culturais e políticos, e atraiu diversos filósofos para essa região.
Na cultura, na escultura, nas criações, gente, os gregos eles vão valorizar o equilíbrio, a harmonia, a simetria. Nas formas, né, os gregos eles vão valorizar o humano e não apenas os deuses. Os gregos também vão valorizar, né, o modelo de beleza, que vão buscar a representação da forma em equilíbrio, trazendo, demonstrando a realidade dessa forma. Nós vamos ver que no período helenístico, as representações vão valorizar o sofrimento, vão valorizar a dor. Tanto as obras de arte como o pensamento filosófico dos gregos estavam atrelados à mitologia. E todas essas invenções, todos esses estudos, pessoal, mitológicos, as esculturas desenvolvidas, a arquitetura, a cultura grega, a filosofia, vão influenciar a nossa sociedade atual, ainda influencia e muito a nossa sociedade. Nessa imagem aqui nós temos o Teatro de Siracusa, mostrando sua estrutura original. Observem a formação em círculos, gente. Essa formação em círculos é para facilitar que todos que estivessem aqui nas arquibancadas conseguissem enxergar o centro desse teatro. O espaço destinado ao público chegou a reunir cerca de 13.000 pessoas. Essa foto aqui é do Teatro de Siracusa, na Sicília, na Itália, de 2017. Mitos gregos, ontem e hoje. Como nós já vimos, né, os gregos eles criaram mitos para explicar a origem do mundo, da humanidade, das instituições. Nós vamos ver que quando surge a filosofia vai ter um pensamento diferente. As correntes filosóficas vão usar a razão para explicar a origem do mundo, da humanidade. As correntes filosóficas vão abrir mão, pessoal, dessa crença mítica e vão se basear na razão, vão se basear em fatos. Muitas criações, né, e os mitos gregos influenciaram fortemente outras culturas e atravessaram os séculos. Diversas atividades humanas e áreas do conhecimento têm hoje seus nomes derivados da mitologia. Artes na Grécia. A arte na Grécia também vai influenciar a sociedade, diversas outras culturas, com destaque para a literatura, né, com os poemas épicos e a poesia lírica. Poemas épicos são aqueles poemas onde narram fatos, feitos grandiosos, né, de um herói. A poesia lírica é acompanhada pela lira, que é um instrumento de música utilizado pelos gregos antigos. No teatro, gente, vai ter grande representação também e extrema importância. A origem do teatro está ligada às festividades dionisíacas em honra ao deus Dionísio. No teatro, nós vamos ter o surgimento da tragédia, que tratavam de mitos, guerras, sofrimento humano, e as comédias, que vão satirizar os comportamentos e os costumes da época. Na Grécia Antiga também, gente, é que vai surgir os primeiros relatos históricos, a primeira ideia de estudo de história, de investigação dos fatos, para entender a realidade social, entender os problemas da polis. Nós vamos ter como exemplo, né, Heródoto, conhecido como o pai da história, que vai descrever com detalhes as guerras médicas. Nessa outra imagem aqui nós temos as ruínas do Teatro de Dionísio, que foi um dos mais importantes teatros da Grécia Antiga. A construção também em forma semicircular, para proporcionar boa visão e audição do que se passava no palco, independente do lugar onde fosse escolhido para sentar. O início da filosofia vai acontecer quando os estudiosos vão começar a questionar, vão começar a querer entender o motivo dos acontecimentos, vão fazer o uso da razão, vão usar o conhecimento a partir da razão humana e não mais vão se basear apenas nas explicações mitológicas.
As primeiras correntes filosóficas elas vão surgir no período arcaico, baseadas na observação da natureza. Vamos ter destaque para Pitágoras, né, e seus seguidores que desenvolveram o conhecimento da matemática. Para Pitágoras, tudo se resumia na matemática, tudo se explicava pela matemática. No século V a.C. vão surgir os sofistas, uma corrente filosófica que vai acreditar na verdade absoluta, ou seja, aquilo que não se discute, uma verdade que é definitiva. Eles vão acreditar na existência de visões diferentes sobre o mundo e as coisas. No final do século V a.C., a filosofia vai se ocupar da ética. O que é a ética? A ética ela estuda a conduta do ser humano, o comportamento do ser humano em face à sociedade. Com destaque para Sócrates, que Sócrates, inclusive, ele foi condenado, né, à morte por questionar a democracia, por fazer a população pensar, por ser questionador. Ele foi julgado, então, e condenado a beber cicuta, que é um veneno bem poderoso que levou à sua morte. Também nós vamos ter destaque para Platão, que foi um discípulo de Sócrates, e para Aristóteles, também seguidor de Sócrates. Segundo estudos, tudo o que se sabe sobre Sócrates é a partir dos escritos de Platão e a partir dos escritos de Aristóteles. No período helenístico vão surgir outras correntes filosóficas, o estoicismo, que é aquela possibilidade de aceitar calmamente a dor, o prazer, ser resignado, né? O epicurismo, que pregava a obtenção do prazer, que era a base da felicidade humana, o prazer nas coisas materiais, né? A felicidade. O ceticismo, que é o negativismo, a não crença nas coisas, né? A falta de crença. Nesses infográficos, estou trazendo para a gente algumas imagens das artes na Grécia Antiga. Nessas esculturas aqui, pessoal, do Pártenon, do Templo de Zeus e do Templo de Atena Niké, está trazendo as diferenças nas esculturas, as diferenças nos estilos arquitetônicos, que vão se diferenciar pela diferença das colunas, né? As colunas vão ser construídas de maneira diferente. Esses estilos vão ser o jônico, o dórico e o coríntio. O jônico, ele está sendo representado no Templo de Zeus. O coríntio, que está sendo representado aqui no Templo de Zeus. O dórico está sendo representado aqui no Pártenon e o jônico aqui no Templo de Atena Niké. Na escultura, eles valorizavam a forma, né? A perfeição da forma do corpo humano. Nos objetos que eram fabricados, nas cerâmicas, nos potes, né? Era retratado o cotidiano dos gregos. E no período helenístico, as esculturas elas se tornaram mais realistas, exprimindo violência e dor, né, trazendo características reais do humano. Nós vamos ver mais à frente, vocês vão estudar mais à frente, inclusive em história, que várias dessas concepções, gente, desse período clássico, né, da Grécia, e vários conhecimentos do Império Romano vão ser retomados séculos depois, lá na Idade Moderna, na Europa. Os europeus, para tentar entender os acontecimentos daquele período, vão retomar os conhecimentos antigos, conhecimentos gregos, né, conhecimentos romanos também. Vou finalizar por aqui, para a nossa aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, página 152, e algumas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.